temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Minha gente, eu vou falar uma coisa só para vocês. Eu já estou há algum tempo aqui, todos os dias, me encontrando com vocês e tendo um real privilégio de ter a oportunidade de conversar com personalidades, com grandes protagonistas da sociedade e das atividades na cidade de Manaus. Hoje eu recebo uma pessoa pela qual eu tenho muita admiração e respeito há muito tempo, a Inês Dal. A Inês é uma pessoa que eu conheci através das minhas atividades profissionais há alguns anos. E a Inês, ao longo dos anos, e eu tenho observado ela cada vez mais se projeta, ela cada vez mais se desenvolve e atua como uma pessoa que domina, sem sombra de dúvida, a sua expertise. E hoje ela vem aqui como produtora de algo que para mim é tudo. Para usar assim um termo bem coloquial, bem popular, é tudo na minha vida. Ela vem conversar com a gente sobre um acontecimento musical, um grande festival de jazz que começou despretensioso, pequenininho ali e de repente explodiu de uma maneira que a gente só pode agradecer a Deus por essa explosão fantástica. E não só isso, eu quero hoje publicamente, antes de começar a conversar com a Inês Dal sobre esse festival, louvar e aplaudir a todas as pessoas que ao longo dos anos, direta ou indiretamente, contribuíram positivamente para que esse festival chegasse até aqui. Eu tenho seguido, para e passo, a história, o desenvolvimento, a evolução desse festival e sou uma testemunha ocular. Eu estou ali, de quanto sacrifício, de quanto empenho e desempenho desmedido foi preciso para que nós tivéssemos hoje essa oportunidade de ter um festival de jazz como o Amazonas Green Jazz Festival. Até o nome soa bem, entenderam? Porque tem jazz no meio. Mas, sem mais delongas, eu quero dizer para vocês o seguinte: você que não sabe o que é jazz, você que ainda não foi exposto ao jazz, eu quero lhe fazer um pedido. Se exponha. Você não vai se arrepender, mas não vai mesmo. Porque o jazz é uma manifestação musical que tem um poder de agregar as pessoas que vocês nem imaginam. E ainda tem umas coisas assim que cercam o jazz, como iguarias e vinhos maravilhosos. Mas isso aí é uma outra história. Mas eu quero deixar aqui com vocês nessa abertura o que disse Louis Armstrong, um dos pais do jazz, que começou essa história toda lá em Nova Orleans, num bairro chamado Storyville. Ele disse o seguinte: o jazz é uma manifestação musical que é única porque nenhum músico de jazz, nenhum cantor de jazz, devido ao improviso, que é a viga central desse estilo musical. Nenhum músico, nenhum cantor, nenhum instrumentista consegue tocar a mesma música do mesmo jeito duas vezes. Isso é só para você pensar a respeito, tá? Então se prepare para revelações fantásticas sobre um acontecimento que está vindo aí e que vai acontecer para encantar pessoas como eu e você, que moramos aqui em Manaus e temos a oportunidade de formar plateia para aplaudir esses músicos locais e internacionais que vão estar no palco do majestoso, fabuloso Teatro Amazonas. Inês, perdoa, foi a minha paixão que me fez falar demais, mas em resumo, você é muito bem-vinda à Hora do H. Que bom te receber aqui para falar desse assunto. Obrigada, Humberto, obrigada ao portal. Estamos aqui, vamos lá contar sobre esse grande acontecimento. Inês, me diz uma coisa, para as pessoas entenderem melhor. O Festival de Jazz, ele já está na sua 11ª versão, né?
Conta um pouquinho, né, desde lá do berçário, como é que esse acontecimento musical, numa cidade no meio do maior jardim botânico da Terra, de repente, eu saio por aí, toda vez que eu viajo, eu digo, rapaz, tem um festival de jazz grandioso, maravilhoso lá em Manaus. As pessoas dizem, onde? Eu digo, lá em Manaus, lá no meio da floresta amazônica. Me diz uma coisa, você, como uma pessoa que lida com arte, com cultura há tantos anos, você considera um fenômeno esse acontecimento, esse festival? Eu não sei bem se é um fenômeno, mas é uma conjunção de várias coisas que deram muito certo, né? Tudo começou com a criação lá atrás da Secretaria de Cultura por meio do Governo do Estado. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, na verdade, criou a Amazonas Band. E aí isso já se tornou uma base para o que se poderia depois pensar num festival. E aí a gente acabou achando e trazendo para cá o maestro Rui Carvalho, e como ele às vezes diz, vocês não sabiam onde estavam, o que estavam pescando, né? O que estava vindo por aí. Um cara apaixonado pela música, pelo jazz, pela música contemporânea, com uma vivência bem interessante, porque morou na Suécia, é um português que se apaixonou pelo Brasil, veio para o Brasil por causa do idioma e por causa da música popular brasileira, com uma vasta formação musical em São Paulo, foi convidado para vir para cá para assumir a direção da Amazonas Band, e aí foi instigado para fazer um festival de jazz. E aí ele, com todo o conhecimento dele, porque já tinha estudado música na Suécia, grandes amigos dele hoje músicos, conhecidíssimos, renomados nos Estados Unidos na área de jazz, são amigos dele até hoje, ele conheceu e estudou com eles na Suécia, juntou isso tudo com o trabalho que ele morou 23 anos em São Paulo, e juntou isso tudo, e aí ele conseguiu formar uma rede que viabilizasse para a gente esse festival. Então, eu acho que é tudo uma construção, uma junção de pessoas, de ideias. Você faz parte disso porque ao longo dessa caminhada você também incentiva ao longo do ano. E quando não teve festival, o festival ficou parado 8 anos até que retomasse. Você sempre com seus programas de jazz e falando no jazz e tudo. Então, é um conjunto de fatores, como você disse no começo, são muitos braços, muitas pessoas querendo que isso acontecesse, né? E agora o festival, depois da pandemia, a gente teve aquele problema, o festival parou uma semana antes, ele já estava no ar, a gente já tinha artistas na cidade, né? Quando foi feito o lançamento, tudo, né? Tudo, foi dia 13 de março que disseram pra gente, naquela época o festival ia ser em março. Para tudo que está vindo essa pandemia, o festival ia começar dia 21, faltavam 7 dias, então estava tudo pronto. E diziam pra gente que ia ser 3 meses, 2 meses, 15 dias, não sabiam direito, viraram quase 3 anos, né? E aí o festival, quando retomou, ele retomou com outro formato, com a sua contemporaneidade, que é pertinente ao jazz, e aí a gente agregou outras coisas, e aí chegamos nesse festival que temos hoje. Eu percebo desde das versões iniciais uma coisa que eu acho fantástica, é que de repente, através do que nós chamamos de clínicas musicais, de workshops, de oficinas, de palestras, etc., musicais, de repente abriu-se uma janela de oportunidade fantástica para os músicos locais. Então, o que acontece? E por isso eu gosto de mencionar isso, Inês, é que eu conheço músicos que antes dessa janela se abrir, eles eram músicos talentosos, mas não tinham enveredado ainda por uma trilha que fosse permeada pelo jazz. E hoje eu fico assombrado de ver os talentos que foram desenvolvidos através dessas clínicas, desses contatos com os grandes do jazz que se dispõem a, antes de irem para o palco do Teatro Amazonas, a trocar informações, know-how, etc. E isso, para você e para a organização, é realmente uma das grandes missões do festival? Sim, esse é o legado, né? O grande legado do festival, é essa formação musical, essa entrega, essa troca que se faz com os músicos, né? Hoje a gente tem grandes músicos em Manaus de jazz e eles todos passam
por essa troca com esses artistas, e a gente tem hoje muito orgulho de dizer que um cara como Randy Brecker, que é um mito do jazz, sem né? dúvida, Está vindo pela segunda vez em Manaus lançar o CD que ele gravou ano passado conosco ao vivo no palco do Teatro Amazonas com a Amazonas Band, e ele mandou um recado pra gente, um e-mail dizendo: olha, já ouvi as músicas estão sensacionais, enfim, adorou a gravação que a gente fez. E é realmente um luxo, né, a gente poder ter um grupo de músicos aptos a tocar com esse nível de pessoas. Então, com certeza, essas oficinas, elas têm papel fundamental nisso. Agora, nessa edição, a gente vai ter 15 oficinas, das quais acho que 10 ou 8 são com os artistas internacionais. Inês, gratuitas, né? Gratuitas. Isso aqui é fantástico. E o que é mais legal é que eu sempre pergunto para organizar as oficinas qual o nível. Então tem algumas oficinas para iniciante, tem algumas oficinas para intermediário, tem muitas oficinas nível avançado. Então, assim, isso é muito legal, sim, né? Porque sim. Você percebe que você já está podendo oferecer oficina nível avançado. Claro. Então, isso é muito legal. A gente vai ter uma oficina de violino com a Regina Carter, que é uma violinista de jazz. Fabuloso então, isso. É um negócio, assim, sensacional que a gente não pode desperdiçar. Então, é isso. Tem oficina de piano, oficina de violino, enfim, vários instrumentos estão lá no site, não sei tudo de cor. Você pode compartilhar com a gente, Inês, qual é o sentimento desses músicos? Você está vivenciando os bastidores com eles, né? Uma Regina Carter, por exemplo, como é que ela recebe um convite para fazer uma oficina com os músicos locais, e como grandes como Ron Carter e outros que vieram por aqui e tiveram contatos com músicos nossos, como é que eles reagem depois que acontece essa oficina? Você pode dizer pra gente? É muito legal, é uma satisfação muito grande, tem uma troca entre eles muito, muito bacana, né? E eles, os músicos internacionais principalmente, né? Eles tratam as oficinas, as masterclasses com o mesmo rigor e a mesma dedicação dos shows. Então tem rider para masterclass, tem exigências lindo que eles fazem. Eles querem músicos, querem instrumentos, querem o set igual ao lá do Teatro Amazonas na masterclass. A gente está correndo atrás aí para atender a tudo que eles pedem, porque a gente sabe que realmente eles querem oferecer o melhor, ainda mais para profissionais. Eles não vão deixar de ter cuidado com isso, né? Eu vou te contar uma história. Eu acho que você conhece essa história, eu vou só relembrar essa história. O Léo Ganderman, que é um amigo pessoal meu, um dos maiores saxofonistas, eu considero ele um dos maiores saxofonistas do mundo brasileiro, mora no Rio de Janeiro, ele veio para Manaus e tivemos a ideia louca de levá-lo para conhecer o Liceu Cláudio Santoro. Então eu disse para ele: Léo, tu precisas ir lá, tu precisas ouvir aqueles meninos, aquelas crianças, aqueles jovens, e o talento dele. O Léo foi para passar 1 hora, passou 4, ele se encantou com o talento, a manifestação musical dos meninos e meninas no Cláudio Santoro. Ele chegou ao ponto, Inês, de convidar um dos meninos lá, 11 anos, para tocar nessa noite no teatro com ele. O menino foi, o saxofonista, o menino foi. Me diz uma coisa, você acha que esse aumento de revelações através dos talentos de meninos e meninas, de famílias, né, da periferia de Manaus, a maioria, o festival tem contribuído para isso, para esse despertar dessas crianças? Com certeza. A gente tem um exemplo que vai se apresentar no nosso festival na segunda-feira, que é o Ismael Nascimento. O Ismael Nascimento é um guitarrista, músico do Cláudio Santoro, começou a estudar música no Cláudio Santoro, foi parar na Amazonas Band como músico contratado da Amazonas Band, estudou na UEA, se formou, fez graduação na UEA e foi convidado, aplicou para a Universidade de Los Angeles e fez doutorado em guitarra em Los Angeles. Hoje o Ismael Nascimento voltou para o Brasil, está morando em Macapá com a esposa. Qual é o instrumento dele? É guitarra. É guitarra. Guitarra. E ele vem para o festival, segunda-feira vamos ouvir Ismael Nascimento e Trio, um menino daqui do Amazonas, do Cláudio Santoro. E na segunda-feira? Doutorado em Los Angeles. Manu, me lembra, eu não posso deixar de ir na segunda-feira, tá? Olha lá. Então, assim, quando a gente vê histórias como a do Ismael, né, a gente fica encantado. Claro. A gente vê realmente que tem resultado
Estado, que foi para isso que a gente existe, né, gente? Para deixar esse legado, tanto esforço, tanto trabalho de toda a equipe, da Secretaria, do governo, para manter. Eu acho importante ressaltar que aqui no Brasil é muito pouco comum o apoio da iniciativa privada para essas iniciativas, né? Então, infelizmente, se não for o governo para manter esse tipo de estrutura, não tem, né? Não vai ter. A gente na pandemia, eu sempre gosto de comentar isso, na pandemia a gente em casa trancado, o que a gente fazia, gente? A gente consumia arte, né? Se não fossem os streams, as TVs e as músicas, teria todo mundo ficado louco, né? Só que a gente não percebe isso e na hora que a gente pode, que as grandes empresas poderiam ajudar um pouco mais, não lembram desse pequeno detalhe. Fica o alerta, tá? Tá aí mas o a alerta gente fica vocês sem... aí. A gente não sabe viver sem arte e, por outro lado, a gente tem dificuldade de apoiar. A gente não pode viver sem arte, né? Me diz uma coisa. Eu vou agora lá para Amazonas Band. Todas as vezes que eu posso, eu estou na plateia do Teatro Amazonas. A última vez, inclusive, eu tenho que agradecer a Manu publicamente, foi ela que me convidou e eu fui lá para ver a Amazonas Band se apresentando e eu fico novamente encantado pelo poderio musical daqueles músicos da Amazonas Band. E também tem uma outra coisa interessante que o público precisa saber, Inês, é que alguns daqueles músicos da Amazonas Band dão aula no Cláudio Santoro, são professores de música no Cláudio Santoro. Quer dizer, isso é um círculo virtuoso, não é, Inês? Essa formatação da secretaria é muito interessante, né? Na verdade, a grande maioria dos músicos e artistas do elenco da Secretaria de Cultura são professores ou da Universidade do Estado ou do Liceu Cláudio Santoro. E tem uma coisa muito interessante que o maestro Rui costuma falar, que eu acho muito legal, é que, sem desmerecimento de ninguém, os músicos da Amazonas Band são músicos amazonenses formados aqui, treinados e estudaram. Isso é uma marca do Amazonas Band, né? Pela Amazonas Band, pelas mãos deles, né? Então é diferente, por exemplo, de você trazer um músico do leste europeu, que já vem para lá, que tem as melhores cordas do mundo, né? Trazê-los para cá para também darem aula e estão cumprindo o papel deles e tudo, mas os músicos da Amazonas Band não. Há 20 anos tem 4 músicos da Amazonas Band que permanecem desde o início, que é o Labamba, o Ximenes, tem 4 deles que estão lá desde o início e eles são fruto desse trabalho, né? Dessa troca, dessa convivência nos festivais de jazz. É muito importante isso. Uma vez eu estava lá perdido em Nova York e vi Michael Brecker, o irmão de Randy Brecker, o grande Michael Brecker, que Deus o tenha, estava lá e ele perguntou para mim uma coisa muito interessante. Eu sou meio enxerido quando acaba aqui eu já fiz isso no festival, vou lá pro camarim, para Coxia, já tomei vinho com grandes músicos de jazz aqui. E aí, falando com o Michael Brecker rapidamente, ele me disse: você já ouviu falar em Eliane Elias? Porque eu me identifiquei como brasileiro, né? Ei, eu sou brasileiro lá de Manaus, tá? Eu me meto em jazz também. Aí eu disse para ele: não, eu já ouvi ela, mas não sei nada sobre ela. Me diz uma coisa. Eliane Elias foi capa da revista Jazz Time. Eliane Elias ganhou Grammys. Eliane Elias é uma estrela, é uma ursa maior do jazz. E ela está confirmada, brasileira, que no início da carreira não fazia milagre aqui, era uma santa que não fazia milagre aqui, foi lá para os Estados Unidos e faz milagres incríveis. A Eliane Elias vai estar neste festival. Para 2 shows, depois de 3 anos nós conseguimos, não é nada fácil, a agenda da Eliane Elias é mega complicada, o nível de exigência dela é alto, mas a gente assim, tá lá todo dia olhando na nossa listinha o que a gente já cumpriu ou não. Realmente é a nossa diva do jazz. Ela tem uma música, canta e toca piano como ninguém. Maravilhosa. Ela ganhou 3 Grammys e ganhou o Grammy do ano passado. Antes dela ganhar o Grammy do ano passado, ela já estava no nosso line-up. Mas a gente ainda não tinha feito contato. Quando eu vi que ela ganhou o Grammy, eu falei: pelo amor de Deus, agora ninguém segura, né? Mas deu tudo certo, estamos aí com a Eliane Elias. Que bacana. Ela vai ficar Qual é o dia dela? Ela vai tocar 2 vezes? Shows.
É muito emocionante, gente. Você vê a divulgação desses artistas todos que divulgam. Agora é verão, é a época que eles viajam pela Europa inteira, Estados Unidos. Você vê lá milhões de países, né, e cidades, e lá no meio daquilo tudo tem lá Brasil, Manaus. E a Eliane Elias, dessa temporada de verão, ela só faz 2 shows num único lugar, que é Manaus. Vai ser dia 29 e dia 30. No dia 29 vai ser uma coisa incrível, porque ela vai fazer um duo de piano com o professor dela, que é o Hamilton Godoy. O Hamilton Godoy tá aí. A Eliane Elias começou a carreira dela estudando lá em São Paulo, no CLAM, que é o centro de músicas do Hamilton Godoy, e ele vai tocar com ela. Que aqui. maravilha. E o Hamilton Godoy tá no disco. A Eliane ganhou 3 Grammys. O primeiro Grammy que ela ganhou é com o Hamilton, é de um álbum que o Hamilton toca também. Então o primeiro show é esse duo de piano e o segundo show é com o quarteto dela. Olha, infelizmente... Agora vamos falar logo da programação, Inês, porque se tu deixar, eu vou te fazer 1000 perguntas aqui e lá vai o nosso tempo. Eu quero fazer uma pergunta. Bora, faça. Por que o Michael Brecker perguntou se você conhecia Eliane Elias? Porque eu me identifiquei como brasileiro e também porque ele era o marido dela. Ele era o cunhado. O cunhado dela. Ela é casada com o Randy. Ex-casada. Ela é ex-casada do Randy. Que vai estar neste mesmo dia no Teatro Amazonas, hein, pois gente? O tempo passou, mas o Michael me perguntou, porque eu me identifiquei como brasileiro e tal, e ele perguntou de mim, você conhece a Eliane Elias? E foi daí que eu parti para descobrir tudo, desde que ela saiu de São Paulo e tudo. E ela foi casada com o Randy. Com o Randy. Isso, cunhada do Michael Brecker, que é um saxofonista, que Deus do céu. Mas deixa eu te fazer uma coisa. Bora falar da programação? Bora. Senão essa entrevista aqui vai prosseguir, então, a gente falando. Bora lá. A gente começa na sexta-feira agora, dia 21, os ensaios já estão acontecendo. Um show maravilhoso. O Ed Sarath, que é um grande músico americano, esteve aqui ano passado. Ele fez 2 composições com os poemas do Aníbal Bessa. Ele compôs em cima dos poemas do Aníbal Bessa e aí esse arranjo foi feito para band e para voz. Então vai ter um coro, o coro do Teatro Amazonas, o coro do Amazonas, o Coral do Amazonas vai estar no palco com a Amazonas Band, apresentando as 2 músicas do Ed Sarath, baseadas nos poemas do Aníbal Bessa. Então acho que o festival começa dia 21, dia 21, sexta-feira agora. 21 até o dia 30. Depois a gente tem Camille Thurman com o quarteto dela. Aí a gente tem... É muita coisa, gente. Vambora. Heloísa Fernandes, que é solo de piano. Aí tem o Flow Music, daqui de Manaus. Tem Melissa Aldana, que é a única artista nossa que vai se apresentar na véspera no Blue Note, em São Paulo. Olha só. Ela vai fazer 2 shows no Brasil. Todos os outros só vêm para Manaus. Aí tem o Jonathan Kreisberg, que é guitarra, que é bastante conhecido aqui no Brasil, mas também nessa temporada ele só vem para Manaus. Aí tem o Felipe Salles, que veio aqui ano passado. Esse ano ele está trazendo o sexteto dele, que tem 2 mulheres fantásticas. Bom, a gente nem esqueceu de dizer que esse ano o festival é dedicado às mulheres. Sim. Por isso que tem Eliane Elias. Elas o nome do festival, né? Elas. Uma homenagem a Ella Fitzgerald. E aí tem o Felipe Salles com o sexteto dele, que tem 3 mulheres. Aí tem o Ismael Nascimento, que é esse menino, na segunda-feira. E a Amazonas Band se apresenta também com a Márcia Siqueira. Isso já em que dia? Na segunda, já. Na segunda. Aí na segunda tem o Ismael e tem a Márcia com a Amazonas Band. Ok. Aí na terça a gente tem Miquel Pinheiro, Anderson Farias Trio e Aldenor Honorato. São 3 grupos daqui que fazem a terça-feira. Na quarta a gente tem a Nete Camargo e o projeto Tânia Maria, que são de São Paulo. E tem o Inácio Berroa, que é um baterista sensacional, cubano-americano, né? Sim. Na quinta-feira a gente tem uma apresentação única. Dessa vez vai ser a Amazonas Filarmônica, com a participação do Ed Sarath e da Regina Carter, que é a violinista que está vindo. Eles vão apresentar uma peça chamada His Days Dawn, que foi uma peça feita pelo Ed Sarath para o Mandela. Bacana. Baseado num poema num poema da Maya Angelou. Ok. E na sexta
Tem Amaro Freitas Trio, que é um brasileiro super conhecido. E tem o Global Jazz Collective, que é uma coisa inédita também, que só vai ter aqui no Festival de Jazz, no nosso. O Global Jazz Collective junta artistas norte-americanos, brasileiros e sul-africanos para fazer um septeto de jazz. No sábado, Hamilton Godoy e Eliane Elias e o Momentum Octet, que é com uma pessoa bem conhecida nos Estados Unidos chamada Ellen Rowe. E é um sexteto de mulheres. Vai ser bem legal. No domingo, lançamento... Isso no sábado, né? Sábado. Agora vamos pro domingo. Domingo, lançamento do CD do Randy Brecker com a Amazonas Band. E na segunda parte, Eliane Elias com o quarteto dela. Aí é o encerramento do festival, no domingo. As entradas estão ainda disponíveis no site, eu imagino. No site amazonasgreenjazzfestival.com.br. Importante dizer, gente, que estamos num festival. Então você compra ingresso para um dia e ganha 2 shows. Quer dizer, compra 2 shows praticamente. Sim, Quase todo dia tem 2 shows. Claro, né? Só no dia da Amazonas Filarmônica, que é um programa maior, que é um show só. Então é isso, além disso tem muita coisa gratuita para fazer, tem os workshops. E geralmente o quê? 19 horas vai começar o festival? Não, 20 horas. 20 horas. Só no domingo que é 19. 20 horas. Tem o workshop gratuito, tem a Casa do Jazz, que é uma gracinha. Está tudo no site isso, né? Para as pessoas se inteirarem e tudo mais. Inês, você entrou aqui, eu já estava feliz. Você está saindo dessa nossa coisa, eu estou mais feliz que ainda. Bom. Ganhou uma caneca linda, né? Peraí, eu ia falar dessa caneca, olha só, que coisa linda que eu ganhei, né, do Amazonas Green Jazz Festival. Muito obrigado a você e toda a equipe. Parabéns pelo trabalho que está sendo divulgado pela equipe. Gente. Obrigado a Manu, que não mediu esforço para a gente desenhar essa entrevista com a Inês. E a Inês veio e abriu um espaço na agenda. Isso foi muito legal. Obrigado, Manu. A Manu sempre cuida de mim. Isso é lindo. Ela me lembra da minha filha. Inês, muito obrigado. O festival vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu não tenho qualquer dúvida. O sucesso desse festival, minha gente, vem por gravidade. Não tem como não vir. Então vai ser lindo. Agora, o músico, ele precisa de 3 coisas. Os músicos, os cantores, os artistas que vão ocupar aquele palco mágico do Teatro Amazonas. Nós precisamos dos músicos, nós precisamos de plateia, nós precisamos de palco e precisamos de aplausos. Isso tem tudo a ver com vocês, tá? Porque o palco já está garantido. A Inês acabou de nos revelar isso. Falta você na plateia, faltam os seus aplausos. E aplauso é alimento para a alma dos músicos, podem acreditar nisso. Quero ressaltar aqui, que acabou a nossa conversa com a Inês Dal, eu quero ressaltar o seguinte: o Ismael, a Márcia Siqueira, o Miqueias Pinheiro, o Marcelo, o Anderson, que eu chamo de Andy Farias. Esses caras eu conheço porque já cantei com eles, já participaram da minha banda e são músicos de primeira qualidade. Vamos lá aplaudir a Prata da Casa, porque a Prata da Casa, esse que eu acabei de mencionar, eu conheço e eu reputo essa turma como merecidamente estarem dentre os melhores músicos do mundo, porque conheço, porque sei quem são. Bora lá? Vamos aplaudir todo mundo. Obrigado pela companhia. Obrigado, Inês. Uhul, obrigada, gente. Até lá. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.